Deixa eu fazer uma pergunta. Você é a favor ou contra o aborto? Oi, gente. Eu sou o evangelista Cid Brasa e hoje nós vamos comentar um pouquinho aí sobre a posição do STF, Supremo Tribunal Federal, que nessa semana que passou aí teceu comentários, né, juntamente com a sua comitiva, acerca da legalização do aborto. E isso, obviamente, virou um caos na nação brasileira, porque alguns são contra, outros são a favor e outros que preferem não opinar. Eu, sinceramente, prefiro opinar, porque eu sou um dos maiores defensores da família brasileira. Ou qualquer tipo de família. Eu defendo a família. Tá? Como sou brasileiro, defendo a família brasileira. Nessa última semana que passou, você deve ter ouvido aí nos noticiários, na televisão, no rádio, na Record, no SBT, nas grandes mídias televisíveis, a questão aí da questão do aborto, né? Que de acordo com o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, estão querendo aí propor para a nação brasileira e também para um conjunto de deputados federais lá na Câmara a questão aí, a legalização do aborto no nosso país, né? No nosso Brasil. Infelizmente, isso está em pauta, né? Isso está em pauta aí. Eu estava vendo uma reportagem esses dias atrás, um grupo muito grande de pessoas que são a favor da legalização do aborto, né? Que são a favor aí de que o aborto deixe de ser crime, né? Então há um grande número de pessoas que são a favor e outro pequeno número de pessoas que são contra. A questão é, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, ele deixou em pauta três verdades, né? Três teses, três teorias, digamos assim, o porquê eles são a favor do aborto, tá? Por que o Supremo Tribunal Federal é a favor do aborto? Primeiro ponto, eles são a favor do aborto na questão do estupro, tá? Estupro, né? Quando uma mulher ela é violentada sexualmente, então o Supremo Tribunal Federal se põe a favor do aborto nessa condição aí do aborto, né? Então eles são a favor do aborto dentro da condição aí de estupro, porque uma ação sexual contra uma mulher, né, ação sexual contra uma mulher sendo violentada, isso vai contra os seus desejos, isso vai contra a sua própria vontade, enfim. Então eles acabam aprovando aí a questão do aborto dentro desse âmbito, tá? Dentro do âmbito que é chamado aí de estupro. Então por causa disso eles são a favor. Segundo ponto, o Supremo Tribunal Federal também, né, é a favor ao estupro, é a favor ao aborto, né, é a favor ao aborto, porque segundo eles, no caso da mãe correr o risco de vida, né, mais ou menos assim, a mulher engravidou, vai para a mesa de parto, e chegando lá na mesa de parto, se os médicos chegarem à conclusão, ao denominador comum de que a mãe está correndo risco de vida, então eles podem fazer o processo de aborto na criança e assim levar a criança a óbito, né, a essa infelicidade aí. Terceiro ponto, o STF é a favor do aborto porque eles acreditam que se a criança nascer com anencefalia, sabe o que é isso? Anencefalia. Anencefalia é uma doença diagnosticada pelos médicos de que uma criança nasce ou possa nascer sem a formação completa do seu cérebro, né? Ou seja, ela não terá uma condição de vida contínua. Na verdade, ela vai vegetar, né? Haverá sua vegetação na Terra e dificilmente também se viver, porque segundo a medicina diz que uma pessoa com anencefalia, ela pode viver dias, alguns dizem horas. Ou seja, uma criança com anencefalia, ela não tem muito tempo de vida. Então, por causa disso, o Supremo Tribunal Federal acaba se posicionando na questão de que são a favor do aborto. Gente, isso é uma
Isso é algo muito triste. E mais triste ainda é ouvir da boca de alguns líderes religiosos. Eu não tenho medo de citar o nome aqui em hipótese alguma, até porque não estou defamando. Isso tem gravações de vídeo, isso tem áudios, isso é um fato real, tá? Edir Macedo, presidente, dono da Igreja Universal do Reino de Deus, chegou em uma palestra sua. Por favor, diretor, tem como colocar o vídeo aqui para o pessoal assistir, tá? Esse vídeo aqui que eu vou passar para vocês, ele simplesmente alega dizendo que é a favor do aborto por questões pessoais, né? Ele tece ali alguns comentários acerca da questão pessoal. Assista o vídeo aí na íntegra e daqui a pouco eu volto. Uma criança mendigando, vivendo no lixão. O que é melhor? A Bíblia fala que é melhor a pessoa não ter nascido do que nascer e viver o inferno. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou, e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Então, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor do planejamento familiar. Pronto, você viu e ouviu. Viu com seus próprios olhos e ouviu aí com seus próprios ouvidos, né? O pronunciamento do senhor Edir Macedo quanto à questão do aborto. A verdade é essa, gente. Nós, evangélicos, que fazemos parte aí da cadeira, né? Vamos dizer assim, da mesa, daqueles que representam, né, Cristo na terra. Nós não podemos ser a favor do aborto. Primeiro, eu não posso ser a favor do aborto porque aborto é crime, tá? Eu não posso dizer que não é mais crime aquilo que sempre foi crime. Eu estaria indo contra os princípios bíblicos. Eu estaria indo, obviamente, contra os princípios cristãos. Segundo, eu não posso ser a favor do aborto porque isso me tornaria um assassino, tá? Abortar uma criança, matar uma criança dentro do ventre de sua mãe, isso ainda é assassinato. Isso ainda é crime no nosso país. Eu como cristão, eu como evangélico, não posso, em hipótese alguma, ser a favor de uma coisa horrível, de uma coisa horrenda como essa. Terceira verdade, em hipótese alguma, seremos a favor do aborto apenas pelo fato de que Deus é o dono da vida e ponto final. O único que tem poder de dar a vida e ao mesmo tempo de tirar a vida é o nosso Deus, tá? Isso está implícito nas páginas da Bíblia Sagrada. Eu, em hipótese alguma, vou aqui mostrar versículo por versículo para te convencer, eu não preciso disso. Eu sei que você entende o que eu estou dizendo, tá? A verdade é, somos uma igreja que é contra o aborto e seremos, sem sombra de dúvida, contra essa fatalidade que o STF está querendo trazer aí para as margens do nosso país, tá bom? Igreja, vamos despertar, não vamos aceitar uma coisa horrível como essa, tá bom? Esse é o meu pronunciamento quanto à questão do aborto, até porque me perguntaram e eu me vi na necessidade de falar aqui a todos vocês que têm nos acompanhado. Cid Brasa é e sempre será contra o aborto. Não importa se a mulher for estuprada, não importa se a doença, se a criança, se o nascimento da criança for em risco e pôr em risco a mãe, ou se a criança nascer com anencefalia, não importa. O único que tem poder de dar vida ainda é Deus. Outro sim, a questão do estupro. A questão do estupro, que o STF defende a questão do aborto baseado nessa verdade, do estupro. Gente, Deus ele pode consolar qualquer mulher que foi estuprada. Deus pode consolar o coração de qualquer mulher. Outro sim, Deus pode confortar o coração até do próprio marido, dos familiares. Deus está no controle de tudo. Doenças que põem a mãe em risco. Outro detalhe que o STF acaba aceitando, né, baseado aí nas margens do aborto, né, ele aceita a questão do aborto no parâmetro de que a gravidez vai pôr em risco a mãe. Deus pode dar o livramento.
Se colocarmos Deus na frente, Deus pode dar o livramento para essa mãe, a criança vir nascer com saúde. Inclusive a questão aí da anencefalia, né, que foi propagado pela equipe do STF, né, pela equipe aí do Supremo Tribunal Federal. Deus, ele pode dar o livramento, Deus pode livrar, porque ele é Deus. O único que tem poder de livrar, o único que tem poder de salvar, ainda é Deus. Então, se Deus tem poder de livrar e de salvar, obviamente, o único que tem poder de dar a vida ou de tirar a vida ainda é o nosso Deus. Tá bom? Esse é o meu pronunciamento quanto à questão do aborto. Cid Brasa vai ficando por aqui. Até uma próxima hora, se Deus quiser.